E a saúde da mulher 40 mais. Hoje com criançada de férias 7h59, estamos entrando aqui. Já avisei as meninas do grupo VIP, então você que está assistindo essa live gravada e quer participar aqui com a gente ao vivo toda quarta-feira, eu trago assuntos relevantes com embasamento científico para que você consiga rejuvenescer. Você, mulher 40 mais, mulher 50 mais. Então, se você quer assistir aqui ao vivo com a gente para perguntar, fazer os seus questionamentos, tirar alguma dúvida específica de algum exame seu, de alguma coisa que você queira perguntar, você pode colocar aqui nos comentários que eu respondo para você, mas você pode participar do nosso grupo ao VIP, que é gratuito, e tem lá no link da minha bio. Sempre depois da live eu coloco também o link no meu stories para que vocês possam entrar lá. E lá a gente tem uma comunidade onde eu falo para vocês com mais rapidez, que eu estou entrando ao vivo, né? Então fica mais fácil de você se conectar comigo, tá bom? Então se você acha esses conteúdos relevantes, vem pra cá. Gente, hoje a gente vai falar sobre leite derivados, lactose derivados. A gente vai falar sobre o consumo exagerado de leite e o rejuvenescimento. Será que o leite te ajuda a rejuvenescer ou será que ele te atrapalha, né? Então, toda vez que a gente vai lembrar, né, o processo do rejuvenescimento, a gente vai falar das nossas células, nossos tecidos e os nossos órgãos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no músculo, né, a gente pensa também no nosso tecido muscular. E esse tecido muscular é formado por células. Essas células, né, de todos os tecidos do nosso corpo, elas vão se renovando sempre. E o que a gente quer é dar substratos, substâncias para ela, para que elas fiquem cada vez mais novas e rejuvenescidas. Para que o nosso processo de envelhecimento, não só cutâneo, mas também físico, mental, né, sistêmico, ou seja, como um todo, seja desacelerado e não acelerado. Porque a gente sabe que a partir dos 40 anos o processo de envelhecimento ele fica cada vez mais rápido, né? Hoje fala-se muito do colágeno, da pele, mas se a nossa pele está envelhecendo, todas as nossas mucosas internas também estão envelhecendo, certo? Então, deixa eu tirar as notificações aqui para não ficar atrapalhando depois quando o pessoal for assistir a live salva. Meu nome é Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista e ajudo mulheres com 40 anos ou mais a se reconectarem com seu corpo, se entenderem, rejuvenescerem de forma natural, sem cirurgia plástica, sem loucura, sem dietas restritivas. Meu intuito aqui é ensinar vocês a se alimentar cada vez melhor, porque quando a gente chega aos 40 anos, a gente ainda tem aí pelo menos metade da vida pela frente, né? E são realmente anos muito desafiadores por conta de todo o sistema hormonal feminino que vai se modificando, né? A menopausa, eu já falei pra vocês, ela não se instala da noite pro dia, né? Nossos hormônios vão declinando ao longo do tempo. E quanto mais a gente vai trabalhar a favor do nosso corpo, mais devagar a gente vai envelhecer, né? Então deixa eu colocar o temazinho da live de hoje aqui. Fixar esse tema pra gente começar, né? Enquanto o pessoal vai chegando, bom dia, bom dia. Bom dia, Lu, tudo bom? Bom dia, Adriana. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos entrando. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui na verdade, hoje a gente vai falar sobre duas questões do leite, né? Porque geralmente, por que eu coloquei lá logo lactose, né, na propaganda da live? Porque as pessoas geralmente pensam que tudo no leite tem relação com lactose, né? E não é bem assim, tá? Na verdade, a lactose é só o carboidrato, o açúcar do leite. E nem é o problema master do leite, digamos assim. O problema que eu vejo como que para todos, sabe? De uma má digestibilidade, né? De não ser um alimento que a gente deve consumir com tanta frequência. E aí, uma grande questão que eu vejo assim do leite, que eu vou falar agora em vários momentos dessa aula, é exatamente o volume de leite que as pessoas consomem. Porque quando a gente pensa em leite, não é só naquele alimento líquido, né? Mas a gente come leite em uma festa, nos doces, né? Leite condensado, o queijo que as pessoas comem diariamente, para que a gente fabrique 1 quilo de queijo, que geralmente é um queijo, né? Pensando naquele maturado ou da roça, com um diâmetro aí de 15, 20 centímetros, a gente precisa de 10 quilos de leite. Então é muito leite para produzir 1 quilo de queijo. E aí por que isso influencia, Maloma? Porque eu vou concentrar ali os nutrientes, o soro do leite, a proteína do leite,
a lactose também dentro daquele produto, entende? Então não é tão simples assim eu falar, não, mas eu não consumo leite não, é tranquilo, essa live não é pra mim. Mas e a quantidade de derivados do leite que você consome no seu dia a dia e nas extravagâncias, né? Então é isso que eu quero levar vocês a refletir aqui hoje, tá bom? Então sim, né, muitos estudos comprovando que, em especial, a proteína do leite tem um poder muito inflamatório, tá? E para as mulheres 40 a mais, tudo que vai inflamar o intestino, que pode gerar um gatilho de resposta imunológica e pode inflamar o seu corpo como um todo. E quando eu falo pode, gente, é assim, 99,9% das vezes acontece, tá? Muito raro pessoas que têm uma digestibilidade tranquila com leite, que não é um alimento pesado para o corpo, sabe? Ou seja, que sobrecarrega o seu corpo. Tudo que a gente sobrecarrega o nosso corpo, a gente vai vir a conta depois, tá bom? Então vamos pensar aqui, né, didaticamente, em duas questões importantes. A primeira delas é quem é o leite, né? O que é a lactose e o que é essa proteína do leite que a gente tanto fala. Então a gente tem duas características aqui. A gente tem as pessoas que são intolerantes ao leite, né? A lactose em especial, que é o açúcar do leite, né? O açúcar do leite. Então quando a gente fala em açúcar, o leite também tem açúcar. Inclusive o leite integral e o desnatado também, eles têm mais açúcar do que proteína, por exemplo, né? O leite ele tem mais açúcar do que proteína. E ainda que você use o leite sem lactose, que é aquele em que a indústria adiciona a lactase, que é uma enzima, né, que o nosso corpo produz ali em média até os de 2, 4 anos mais ou menos, a gente vai diminuindo essa produção de lactase. Quem é a lactase, gente? Tudo que a gente consome no nosso corpo, a gente precisa degradar, né? Então a gente consome o alimento inteiro. Eu preciso quebrar ele em muitas partículazinhas para que ele seja absorvido na forma do que o meu corpo entende como nutriente, que são as vitaminas desse alimento, os minerais desse alimento, os carboidratos, as proteínas e os lipídios, porém nas suas menores formas, né? Que seriam aí os aminoácidos, os ácidos graxos, a glicose, frutose. Então, para que eu consiga quebrar esse alimento, eu preciso de enzimas, de cofatores, de coisas ali dentro, né, do meu trato digestivo que vão quebrar esse alimento para que ele consiga ser absorvido. Porque você imagina que o nosso intestino são células minúsculas e ele precisa passar ali, né, por aquele canalzinho ali do intestino e chegar na nossa corrente sanguínea e para o nosso fígado e para os nossos outros órgãos para que ele faça os efeitos ali nas células. Eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes a importância de vocês entenderem que o nosso corpo é uma grande fábrica e é onde eu tenho as células que seriam como compartimentos nessa fábrica onde tudo acontece, a mágica acontece, a energia é produzida. Dentro dessa fábrica eu tenho os trabalhadores, que são as organelas, quando a gente fala de mitocôndria, saúde mitocondrial, né? A produção ali de proteínas, né? Ribossomo, tudo vai passar por ali, DNA, RNA, enfim. E aí, para que isso aconteça, eu preciso dos cofatores ali dentro também, que são esses nutrientes e tudo mais, e essas enzimas. E a lactase é uma enzima que a gente produz, porque no leite da nossa mãe tem lactose, todo leite vai ter lactose. E aí a gente produz essa enzima, né? Até porque a gente precisa se alimentar ali pelo leite da nossa mãe. Só que a quantidade de lactose que tem no leite de vaca, por exemplo, que é um leite muito consumido, é muito maior, né? Então a gente já tem aí um grande problema. Então, mesmo que as pessoas consigam digerir essa lactose, a quantidade é muito grande também, acaba dando essa distensão abdominal, azia, como colocaram aí, Roan, né? Essa má digestibilidade. Tá? E algumas pessoas têm um agravamento de realmente não conseguir mais produzir essa lactase zero ao longo da vida. Outras pessoas continuam produzindo em pouquinha quantidade, para que quando a gente tenha um acesso ao leite, né, uma contaminação ali, vai em alguma festa, algum evento, enfim, e opte por comer aquele alimento, a gente consiga digerir em pouca quantidade. Entretanto, algumas pessoas sim têm, e não são poucas, essa intolerância à lactose. Para você ter certeza se você tem intolerância à lactose, você faz um exame, né, de intolerância à lactose no sangue mesmo, você vai medir ali após o consumo da lactose, se você conseguiu digerir uma quantidade ali importante, né? Então a gente faz algumas amostras, vai avaliando ao longo do tempo que você ficou ali ingerindo a lactose. É um exame chatinho de fazer, mas eu acho que vale a pena se você tem essa dúvida. E aí, quando você tem intolerância à lactose, que é a primeira questão que a gente vai colocar aqui, como que você pode fazer para resolver, né? Na prática, as pessoas usam a lactase, que é a enzima que você não produz.
E aí você quebra a lactose. Mas aí, o que acontece? Ainda assim, eu não acho que você deva consumir o leite diariamente. Por quê? Porque o seu corpo está te dizendo que ele não produz aquela enzima. Então não é para você consumir, sabe? É como se você machucasse de qualquer forma aquele corpo. Porque quando a gente quebra a lactose e transforma ela ali em glicose, né, galactose, e aí você consegue digerir aquele alimento, colocando assim, ainda assim você não sabe a quantidade de enzima que você precisava para quebrar. Então pode ser que sobre lactose, né? Até dentro dos leites sem lactase, né? A gente tem aí uma margem de erro onde sobra lactose ali naquele produto. Então mesmo que você consuma os derivados e o leite sem a lactose, né? Porque o que a indústria faz? Ela coloca essa mesma enzima que a gente toma, pode tomar, ela coloca dentro desse produto para quebrar a lactase. E aí sobra o que ali? Sobra ainda assim açúcar. Então, por exemplo, o leite sem lactose que vocês tomam, ele é um leite que gera uma resposta de insulina no seu corpo ainda mais rápida do que o leite com a lactose, que é o leite comum, entendeu? Porque ali já tá quebrado. Então, se o seu problema, por exemplo, é com açúcar, né? Porque eu falo, gente, eu vou falando porque eu vou lembrando e vou falando um pouco de tudo para vocês entenderem. Porque às vezes serve para você em um formato, mas outra pessoa já tá pensando em outra coisa. Ah, meu problema é com açúcar, então eu vou consumir leite sem lactose. Mas não, porque você colocou a enzima ali naquele leite, a indústria colocou a enzima ali naquele leite e quebrou, né? A menina me perguntando. Peraí, gente, desculpa aqui. Tenho que responder essa pergunta urgente. Tá. Então você quebrou ali o leite e fez, né, com que a lactose se liberasse ali em glicose para você. E galactose, que é outra substância que também é um carboidrato. Então, o que acontece? Você acaba com essa questão de não conseguir digerir totalmente aquele leite, da mesma forma, tá? Então, para que eu usaria lactase, por exemplo, ou leite sem lactose? Às vezes algum evento que você vai, algum doce que você quer fazer, mas uma coisa esporádica. E não para consumir queijo, né? E tomar leite todos os dias, como é de comum em muitas casas. Muitas pessoas fazem isso. Então, comumente, todos os dias vão consumir queijo e tomar leite, tá? A gente tem visto realmente, gente, que quando a gente pensa em nutrição funcional, nutrição de precisão, nutrição de anti-envelhecimento, nutrição de longevidade, nutrição integrativa, tudo que a gente olha, tudo que a gente estuda, pesquisa e olha com essa visão, a gente vê que realmente o leite, ele não é um alimento do futuro, em que a gente vai continuar, tanto que a indústria tem tentado formar vários outros tipos de leite, né? Para que vocês continuem consumindo. Então, acho que aqui a palavra equilíbrio, parcimônia, equilíbrio, né? Ela é muito bem colocada. Porque nem sempre você zerar o leite vai ser uma opção para você. Mas entrar em equilíbrio e parar de consumir esse alimento de forma diária, tá? Principalmente as crianças, tá, gente? Muita reação a leite, né? A gente teve que as crianças já têm nascido com a alergia à proteína do leite, por exemplo, com intolerância à lactose, muita reação de pele. Então, prestar muita atenção nisso, sabe? Esse domingo, né, na igreja, a parábola do semeador me fez lembrar muito de vocês aqui que me acompanham pelo Instagram, né? E das minhas pacientes em especial também. Como que o ser humano, às vezes, o padre falando sobre a parábola do semeador, né? Qual o tipo de chão que aquela palavra está caindo. E aí ele falando que todo mundo é bom, né? Todo solo é bom. Só que às vezes você não tá na hora de escutar aquilo ali. Então, eu pensei muito nisso, assim. Às vezes eu tô falando aqui pra você, não tá na sua hora de escutar. Tá tudo bem. Guarda no cantinho lá do seu coração. Vai observando isso ao longo do tempo. E aí depois você me diz se realmente você acha que faz sentido ou não pra sua vida, sabe? Então, acho que isso é importante, assim, a gente colocar em pauta. E aí, caminhando aqui um pouquinho... A outra questão é em relação à caseína, né? E as outras proteínas ali que esse leite produz, né? Que ele tem também. E essas proteínas, sim, elas não têm uma boa digestibilidade, certo? Então, acaba que as pessoas, no geral, não conseguem digerir bem o leite. E aí, como essas pessoas elas não conseguem digerir bem o leite, o que acontece?
eu acabo que tenho um machucado ali no meu intestino, vai machucando esse intestino e vai fazendo com que eu atrapalhe meu processo de rejuvenescimento, que eu atrapalhe a disponibilidade de nutrientes para o meu corpo e que eu acelere a resposta imunológica do meu corpo, podendo desencadear, por exemplo, doenças autoimunes. Tá? Então, a proteína do leite em si também não é para ninguém, principalmente para pessoas maiores de 40 anos, não tem necessidade, certo? Então, aquela pessoa que tem esse costume de tomar leite muitas vezes ao dia não é favorável. E a caseína, ela não tem como ser retirada dos produtos, né? Então, a gente acaba que todo leite vai ter, né? E todo derivado de leite vai ter a caseína. Então, o grande problema aqui dessa caseína é que ela realmente é uma proteína pró-inflamatória que vai causar essa hipersensibilidade, hiperpermeabilidade intestinal, que vai machucar o intestino, que eu já mostrei para vocês em outros momentos, mas é como se o intestino fosse esses nossos dedinhos aqui, ó. Cada um desses dedinhos fosse uma célula do meu intestino. E aí eu vou abrindo esse intestino. Vamos lá, então voltando aqui. Então falei da intolerância à lactose, agora a gente está falando a caseína, né? E outras proteínas que tem aí nesse leite que são pró-inflamatórias. Então, na verdade, tudo que é proteína, nosso sistema imunológico é formado por proteína também. Então, tudo que é proteína pode vir a causar alergia. E a gente não fala em intolerância, a gente fala em alergia alimentar, tá? E para chegar nesse nível de alergia, ou a pessoa tem alguma predisposição genética, né? Ou ela foi muito impactada por aquele alimento, né? Então existem algumas questões aí. Mas, no geral, não é uma proteína que nenhum ser humano vai digerir bem, entendeu? Então, a gente tem essa relação mesmo com a proteína do leite e a digestibilidade. E aí, eu estava falando das células, né? Da renovação celular, da alimentação celular, dos nutrientes que a minha célula precisa e de como eu não consigo gerar esses nutrientes com o intestino inflamado, que é o que causa a caseína do leite e as outras proteínas do leite, tá? Então, a gente tem algumas opções aí, né? Quando a gente pensa em como consumir, então, esse leite. Como é que eu faço, então, Maluma, na prática, para não atrapalhar o meu rejuvenescimento e eu poder consumir leite, né? Enfim. Então, existe ali algumas estratégias que a gente faz para modulação intestinal. Dentro do Saúde da Mulher 40+, eu vou fazer com vocês a modulação intestinal. Vou ensinar a vocês a fazer, na verdade, porque quem tem que fazer é você, né? E aí, depois de um tempo, você vai reintroduzir esses alimentos que são inflamatórios e que atrapalhariam o seu envelhecimento, para que você use de forma menos cotidiana, menos rotineira. Saia dessa monotonia alimentar, sabe? E para que esse alimento não faça mais tão mal para o seu corpo, igual ele faz hoje em dia. Então essa é a ideia. Eu acho que uma das estratégias assim que mais funciona mesmo é a modulação intestinal para a gente poder trabalhar esse retorno do alimento, né? Então primeiro a gente retira, depois a gente trabalha o seu intestino, melhora o seu intestino, depois a gente coloca de novo aquele alimento e vê se deu alguma resposta. Se deu, a gente tira de novo, deixa mais um tempo sem. Isso aí é muito longo para eu explicar aqui para vocês dentro dessa aula de meia horinha, né? Mas, na verdade, a ideia é que você regenere o seu corpo para que você possa voltar a ter contato com aquele alimento sem se machucar tanto. E que isso seja de forma mais pontual, porque nesse primeiro momento a gente tira mesmo, tá? Então, o que eu acho que vale a pena vocês consumirem de derivado de leite que não tem problema? A manteiga, principalmente a ghee ou clarificada, vocês podem fazer a manteiga clarificada na casa de vocês, é muito fácil, tá? Aí tem vários posts aí no Google explicando, então você vai colocar ela ali em banho-maria para poder tirar as toxinas da manteiga. A manteiga ela é de muita gordura, então ela quase não tem proteína e ela não tem também quase a lactose. Então eu acabo sendo um produto que você pode consumir com mais liberdade, tá bom? E eu gosto também do iogurte natural 2 ingredientes. O iogurte natural 2 ingredientes, ele vai ter, né, só o leite e o fermento. E esse fermento vai digerir ali essa caseína e essa lactose, diminuindo a quantidade de lactose e de caseína, gerando aquela proteína ali com mais fácil digestibilidade, tá bom? Então eu gosto também. E os queijos, que vocês procurem queijos muito curados, sabe? Que foram cozidos, que passaram por esse processo e eles demoram nesse processo de cozimento. São queijos ali que ficam 6 meses
há 1 ano sendo fabricados. Esses queijos você pode usar com mais tranquilidade, como o queijo parmesão, por exemplo, o grana padano, né? Os queijos Minas que são curados, você pode usar também. É importante que você veja se no processo de fabricação deles, eles já usaram um leite também, né? Que tem uma qualidade boa. Então, para que você também evite contaminação microbiológica, tá bom? Eles têm um tempo de maturação. Então, nesse tempo de maturação, esses queijos eles vão quebrando essas proteínas e essa lactose para que quando você consuma, você tenha uma resposta favorável, né, disso. E a gente tem no mercado hoje o leite A2A2, né, que geralmente vocês me perguntam também. Eles são leite de vaca, né? Mas são vacas que foram cruzadas ali com essa proteína A2, que é uma caseína, na verdade, que tem essa estrutura A2A2 e que parece ser de melhor digestibilidade, ou seja, menos inflamatória. Entretanto, eu não trocaria simplesmente, eu faria uma modulação intestinal para depois introduzir esse A2A2 e ver como é que você fica. Acho que é uma estratégia bem legal. E também não usaria de forma diária, não acho que é um alimento que você deva usar de forma diária, tá? Hoje a gente já encontra com preço melhor, né? Quando ele veio para o mercado, ele veio muito caro. Tudo que é muito novo é muito caro, né? Mas hoje você já encontra em qualquer supermercado. Leite A2A2. E a gente tem os queijos também que tem menos lactose, né? Que é de cabra, de ovelha, de búfala, né? O de búfala ainda tem mais um pouquinho de lactose, mas é bem menos que o leite de vaca, né? E a proteína deles também é de mais fácil digestão. Eu faria, como eu faço com as minhas pacientes, assim como o A2A2. Primeiro você para de consumir o leite de vaca, faz uma modulação intestinal e depois você volta a consumir esses daí que tem uma digestibilidade melhor, tá bom? Então, mas eu acho que assim, um ponto principal de você pensar aqui nessa live, nessa aula de hoje é: eu devo consumir o leite diariamente? Ele é um alimento que vai me trazer nutrição? Hoje, com 40 anos ou mais, a gente busca nutrição para nossas células, né? Para o nosso rejuvenescimento. E o leite vai me trazer essa nutrição diariamente? Ou eu devo usar ele de forma pontual, devo usar ele de forma, né, ponderada, equilibrada? Então, como que deve ser o meu consumo em relação ao leite hoje, né? Eu sei que é um tema muito polêmico, porque as pacientes que eu recebo, eu vejo que, na verdade, a grande maioria ainda consome, né, muito leite derivado. Então, é uma reflexão que eu levo todos a fazer e que, assim, na prática, gente, o resultado é fantástico, né? A pessoa só tem ganho mesmo. Por exemplo, questões de ites, infecção em geral, inflamação em geral, gastrite, sinusite, rinite. Nosso corpo, gente, ele é todo forrado por uma mucosa que ela é única, ela se comunica. Nossas células, elas se comunicam. Nosso sistema imunológico, ele é todo comunicável. Então, se a sua mucosa intestinal está machucada, você vai ter uma resposta imunológica que pode vir para o seu ouvido, para o seu nariz, né? Para questão de candidíase de repetição, fúngica, né? Fungo gosta de leite, fungo gosta de açúcar. Leite tem açúcar, fungo gosta de leite. É aquela coisa que você coloca todo dia ali, é que você alimenta esses micro-organismos ruins e deixa de alimentar os micro-organismos bons do seu intestino, machucando o seu intestino e gerando um processo de envelhecimento acelerado, né? Eu acho que isso é um ponto assim que a gente deve pensar. Então, qual é o alimento que você quer colocar todos os dias na sua boca, na sua rotina, no seu corpo, né? Não são as frutas, as verduras, comida de verdade. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei que não é fácil você virar a chavinha e mudar. Então, por isso que eu estou aqui todas as quartas-feiras, trazendo esse momento de reflexão para vocês. Acho que é um momento de reflexão mesmo. E agora em agosto vocês têm a oportunidade de participarem do lançamento da minha turma de saúde da Mulher 40+, que é um curso incrível que a gente está fazendo com muito carinho, muita dedicação e de custo barato, né, para que todas as pessoas tenham acesso, porque a minha ideia, assim, com esse curso, então eu me reunindo com a minha equipe, eu queria alguma coisa que as pessoas pudessem ter acesso realmente. Né? Porque às vezes a consulta individual, o programa individual, menopausa vitaminada, são outros programas que eu faço que são maravilhosos, que dão resultado, que muda. Eu falo que assim, gente, a gente salva, a nutrição salva a vida das pessoas.
Porque quem hoje não entende de alimento, não entende do que coloca na boca, vai pagar mais caro na drogaria no futuro, né? Eu sou farmacêutica e nutricionista, então, assim, modéstia à parte, eu tenho tranquilidade em conversar sobre isso com vocês. Porque eu entendo do medicamento, dos efeitos que o medicamento vai fazer no seu corpo, e eu entendo dos alimentos, do efeito que o alimento vai fazer no seu corpo. Um vai caminhar no processo da prevenção, gente. Isso é uma coisa, né? E o outro vai caminhar no processo de um tratamento, de um curativo, de um band-aid, de algo que às vezes não vai curar a causa do problema. Então, qual é a causa do seu problema, né? Qual é o sintoma que você sente? Ah, eu sinto cansaço, fogacho, calorão, tô cansado, não tenho paciência, irritabilidade, minha TPM tá louca, estou sangrando demais. Se você sangra demais, você vai ter uma anemia. E se você vai ter uma anemia, você não vai perder só ferro, você vai perder outros nutrientes. Quando a gente faz exame de sangue para ver como é que tá magnésio, cobre, zinco, selênio, a gente dosa pelo sangue, não é? Você acha que aquele sangue que sai na sua menstruação não tem outros nutrientes? Tem, não é só ferro que você perde, sabe? Ferro é o estupim da bomba, gente. Ferro é o estupim, né? Mas e as outras coisas? Como que tá o seu corpo, né? Então eu gosto muito de levar vocês a raciocinar e a pensar sobre isso. Vai ser um curso muito fácil de fazer, porque eu vou trazer planos alimentares aqui, né? Ideias, sugestões de comida, café da manhã, almoço, jantar, para você implementar na sua rotina, e-books. Lá vai ter um e-book lindo de leites vegetais para que você possa trazer, porque às vezes fazer uma troca, né? Ou pelo menos misturar. Um dia eu tomo leite, outro dia eu faço uma vitamina com leite vegetal. Então vai fazendo essa mistura que também vai ser agradável para você e para o seu corpo. E às vezes vai ser mais fácil de você fazer, né? E tem o guia de suplementação para você fazer a modulação intestinal, para você fazer, né, o aporte ali de vitaminas naquele momento ali do curso. Tá um curso muito fantástico, vocês vão ter bastante tempo de acesso, acho que é 1 ano de acesso, ou 2, se eu não me engano, mas eu acho que é 1 ano de acesso, mas é muito tempo, porque na verdade a proposta do curso é que vocês acabem ele em 3 meses e depois você vai ter mais o resto do tempo para que você tenha acesso a dúvidas, né, ali na plataforma. Então a gente vai criar uma comunidade muito forte também de mulheres que querem entender mais de alimento, que querem se alimentar melhor e querem ter uma saúde, né, um rejuvenescimento de forma natural, sem precisar de tanta cirurgia, tanto procedimento, né? Eu vejo hoje as pessoas fazendo tanta coisa externa, né? Ah, a unha tá feia, bota a unha postiça. Ah, os cílios tá feio, bota cílios postiço. Ah, o rosto tá feio, bota botox. Ah, tá feio aqui, corta, amarra, não sei o quê. Não sou contra a cirurgia, gente, mas eu acho que às vezes é um excesso de procedimento externo e que, na verdade, o seu corpo por dentro pode estar todo machucado, sabe? Se seu intestino tá machucado, sua pele vai machucar, seus outros órgãos vão machucar. E a conta vai chegar. Então, é meio que uma conta que não fecha, sabe? Tudo isso eu acho importante, a gente cuidar da parte externa também. Mas como que tá o seu interno? Como é que estão as suas células, os seus tecidos, os seus órgãos? Como que tá realmente o seu processo de envelhecimento e rejuvenescimento? Né? Eu acho que isso é um ponto aí que a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Queria saber se ficou legal pra vocês, se vocês entenderam o recado de hoje. Mandem coraçãozinho aí pra mim, eu vi que o pessoal mandou um coraçãozinho. E queria saber se vocês querem algum tema específico pra aula de semana que vem. Toda quarta-feira a gente tá aqui, né, 7h45. E eu queria saber se vocês têm algum tema pra live de semana que vem, pra gente poder encerrar hoje. Que hoje eu tô de férias. Eu tô de férias hoje, gente. Hoje não tem paciente. Hoje não tem curso, hoje não tem nada. Hoje tem só menininho. Ah, legal, Lu. Vai ser um curso muito bacana. A gente vai fazer o lançamento. Entrem, gente. Mitocôndrias, show. Porque mitocôndria é a bioenergética da vida, né? Fora que eu não falei do leite, gente. Da questão das caseomorfinas que atravessam a barreira do cérebro e causam irritabilidade, cansaço, fadiga, né? Vício. Então, ai, Maluma, eu não consigo parar de comer queijo. Viciada. A gente é viciado. Porque, gente, eles são parentes da morfina. O glúten, o leite, eles são parentes da morfina. Então, a gente é viciado, não tem jeito. A gente tem que ter esse processo mesmo de remissão aí. Tá bom? Mitocôndrias, legal. Gostei, hein? Gostei, Miriam. Vamos ver, vou falar com a equipe lá para ver se a gente consegue trazer mitocôndrias para vocês na semana que vem.
É um tema que eu gosto bastante de falar, porque tem a ver com a questão cerebral, né? Cognição, memória, foco, atenção, energia, atividade física, músculo, dá pra falar muita coisa bacana de mitocôndria. E o curso, gente, a gente vai falar mais sobre ele, mas entrem no grupo VIP, porque lá fica mais fácil da gente se conectar com vocês, tá bom? Às vezes o Instagram demora a avisar que a gente tá aqui ao vivo e as pessoas perdem o ao vivo para poder conversar, tá bom? Um beijo pra vocês e até quarta-feira que vem, gente. Beijo!